bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana estamos falando sobre a advocacia feminista e sistema de tributação brasileira. Hoje a advogada Maíra Machado continua sua aula sobre a luta pelas mulheres no sistema de justiça. Boa tarde a todas e todes. Meu nome é Maíra, eu sou advogada criminal e dos direitos das mulheres. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a advocacia feminista. Eu sou filiada ao Partido das Trabalhadoras desde 2009, ingressei no PT, no movimento estudantil, e faço parte do coletivo Bem Viver, dentro do PT, e tenho uma atuação de defesa dos direitos das mulheres que vem também desde a época da graduação, movimento feminista, organização do 8 de março. Um avanço legislativo extremamente importante que nós tivemos no passado recente foi a normatização da violência política de gênero, porque a Lei Maria da Penha, que por sua vez é fruto de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos decorrente de uma reclamação que a própria Maria da Penha ingressou, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou ao Estado brasileiro que uma lei de proteção às mulheres fosse criada. A Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres que sofrem violência no âmbito das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto. Só que não é só no âmbito da vida privada que nós somos vitimadas. E até a gente ter a lei que trouxe a violência política de gênero, a gente só tinha proteção no âmbito privado. Quando nós saímos para o espaço público, nós estávamos desprotegidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. E a violência política de gênero, ela tem uma dimensão individual, que atinge a vítima, a mulher, candidata, parlamentar, mas ela tem também uma dimensão coletiva, na medida em que a prática de violência política, ela é uma interdição da participação das mulheres nos processos de decisão do Estado. Então, só com mulheres no parlamento, que precisam ser protegidas do machismo estrutural do sistema eleitoral, que nós vamos ter normas como essas, e nós teremos os direitos das mulheres respeitados e garantidos. Então, inclusive, é um retrocesso enorme a discussão que tem ocorrido agora na Câmara e no Senado sobre a relativização das cotas raciais e de gênero. Espero que não passe. A consequência dessa medida vai ser nos tirar desses espaços. E é aquilo, assim, em nome da construção de um presidencialismo de coalizão, em nome de uma tratativa pragmática com os partidos de centro, do centrão, são sempre os direitos das mulheres que são rifados, sempre, pode ver.
que a discussão do aborto, por exemplo, ela é a primeira a ser varrida para longe da arena do debate público, mesmo quando a esquerda chega ao poder. E aí a gente sempre vai ter que escutar que não tem correlação de forças para os nossos direitos avançarem. E como que vai ter correlação de forças? Se nós tivermos mais mulheres nos espaços de poder. Uma outra frente interessantíssima da, da advocacia feminista, a gente precisa de um nome em português melhor, que é o compliance cultural, que é a criação de protocolos e de fluxos dentro das organizações para prevenir e responsabilizar agressores, autores de violência dentro das organizações, a partir de uma perspectiva de tolerância zero. Então, isso passa por uma elaboração de pactos e códigos de conduta, que todos os participantes dessa organização, colaboradores, têm que ter ciência e têm que ser explicitamente orientados e terem conhecimento de quais são esses pactos e códigos de conduta. A tolerância zero precisa ser reforçada e enunciada de maneira assertiva, e isso se dá através de ações de comunicação interna e externa, e-mail, redes sociais, cartazes, atividades coletivas. A ideia de tolerância zero, ela passa pela premissa de que as organizações precisam ser espaços seguros para as mulheres, para as LGBTQIA+, para os negros e negras, e você não pode sacrificar a permanência das minorias políticas, das identidades estruturalmente oprimidas. Então, você precisa da tolerância zero para que essa permanência nos espaços seja possível. Outra coisa que é importante é você ter procedimento para encaminhar a reclamação, porque você não ter um procedimento torna um ambiente mais favorável para denúncias irem para baixo do tapete, para as vítimas se sentirem coagidas a se manter em silêncio para preservar o próprio emprego, ou por terem medo de retaliação. Então, você só tem tolerância zero na prática se você tiver um procedimento de encaminhamento das queixas que assegure o anonimato da vítima, que tenha uma prática de escuta ativa e empática, que, como eu falei hoje mais cedo, acolhimento não é ser bonzinho, legalzinho e condescendente. Acolhimento é uma técnica que demanda letramento de gênero, e a escuta demanda letramento de gênero, letramento racial, letramento LGBT, e um letramento que a escuta empática ela passa pela relevância da palavra da vítima. Então, isso significa que quando uma vítima de algum tipo de opressão estrutural busca ajuda dentro dos canais de acolhimento e encaminhamento dentro das instituições, elas não têm que ser interrogadas, e o foco de quem está nesse polo da escuta não pode ser a busca por inconsistências ou por indícios de que aquela pessoa está mentindo, e sim pela criação, pela possibilidade de a vítima ter um espaço seguro para ela poder expressar o que ela viveu e como ela se sentiu, porque essa escuta ela tem que comunicar que a dor daquela vítima é relevante para o processo de decisão sobre o que fazer com o que ela está relatando. É um formato que, com esse nome em inglês, parece que serve só para iniciativa privada, para empresa, assim, mas dentro, por exemplo, das comissões de ética dos partidos, você ter esse recorte
de gênero, racial, anti-LGBTQIA+, fobia, é essencial, porque a gente tem, por exemplo, no PT, comissões e coletivos que fazem esse acolhimento das mulheres, mas quando o caso é levado para uma comissão de ética, a comissão não está preparada para as particularidades de uma denúncia de violência de gênero e o procedimento acaba sendo extremamente violento e revitimizante. Então, essa ideia do compliance cultural, ela passa pela necessidade de criar procedimentos, fluxos e acordos para que a gente possa materializar, concretizar uma tolerância zero. Tolerância zero no plano do discurso, sem um substrato procedimental, não significa nada. A gente fica no feminismo vogue, revista Cláudia do empoderamento. E se a gente não tem um arcabouço procedimental para dar consequência para o que vem do empoderamento, que é a conclusão de que nós não vamos nos sujeitar ao patriarcado. E se a gente ficar só dizendo isso umas para nós, outras, não serve para nada. A gente precisa que as organizações também expressem esse compromisso de combate a essa modalidade de violência estrutural. Aqui uma pauta que a gente precisa fortalecer dentro das bancadas femininas, na minha avaliação e na avaliação de outras companheiras que estão nessa militância da advocacia feminista, das operadoras do direito, é a construção de uma lei geral dos direitos das mulheres. Porque, como eu falei agora há pouco, a Lei Maria da Penha, ela não basta, ela não traz um ferramental que incida sobre todas as modalidades de violência a que nós estamos sujeitos. Então, tinha um projeto do Jean Willis, uns anos atrás, que não foi para frente, que ele tratava da normalização da violência obstétrica, e ele trazia como base a Lei Orgânica sobre o Direito das Mulheres a uma Vida Livre de Violência da Venezuela, que é uma lei interessantíssima, porque ela enuncia outras modalidades de violência para além da doméstica, sexual, física, moral, patrimonial, psicológica, que são as modalidades que estão no artigo 7º da Lei Maria da Penha. A gente não tem, por exemplo, uma norma que trate da violência simbólica. Aí, uma norma que trate da misoginia, da prática de discurso de ódio de misoginia. Então, saiu esses dias na internet um banheiro masculino que tinha na beirada da pia, assim, o tronco e as pernas de uma mulher de 4. E aí, quando o cara ia lá lavar a mão, era como se ele estivesse encoxando a mulher de 4. Que é uma coisa horrorosa, misógina, é nitidamente uma modalidade de violência simbólica, que não tem qualquer tipo de consequência. E outro exemplo, a gente está agora com essas leis municipais, estaduais, lei federal, que obriga os estabelecimentos comerciais a terem algum tipo de protocolo para situações de violência contra a mulher. Aqui a gente não está falando só de punição criminal, a gente está falando de medidas administrativas, medidas a serem adotadas no âmbito organizacional. Então, a gente precisa de uma lei que conceitue de maneira mais ampla as modalidades de violência contra a mulher, mas a gente precisa de uma lei também que enuncie nossos direitos. Porque a questão da violência obstétrica, por exemplo, não é só sobre as práticas violentas dos profissionais de saúde, é também sobre os direitos que as mulheres têm de elaborar um plano de parto, de decidir de maneira livre, esclarecida sobre os procedimentos que vão ser realizados. Então, não é só normas que enunciam na negativa aquilo que
nos atinge, mas também é que enunciem na positiva os direitos que nós temos e que nós precisamos que o Estado reconheça para que nós possamos existir, pela vida das mulheres. Rapidamente, falando da atuação da advocacia feminista no âmbito do direito de família, muito comum que as mulheres sejam vistas pelo judiciário a partir de uma perspectiva moralizante e que estratégias de defesa de homens passem por dizer que a mulher sai de noite, pegar print das redes sociais, dizer que bebeu e tal, e o mesmo não caracteriza um motivo suficiente para desqualificar um pai, não de maneira igual. E o machismo, ele também se expressa na adoção como premissa de uma divisão sexual do trabalho que onera as mulheres de maneira desigual. Então, a gente teve em 2021 o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, que trouxe algumas inovações, algumas compreensões importantes que o judiciário precisa levar em conta, mas a gente ainda não superou, no âmbito do direito de família, a ideia da família tradicional. A gente ainda não tem, a gente ainda está muito preso a certos estigmas que vêm dessa compreensão de família. Um problema gigantesco que nós temos é a lei da alienação parental, que é fruto do pior tipo de pseudociência e que é a principal estratégia de defesa de autores de abuso sexual intrafamiliar, maus tratos. Eu diria que 8 em cada 10 defesas de homens você vai ter alegação de alienação parental. E a lei da alienação parental é uma lei de matéria civil, mas ela tem sanções que têm praticamente um caráter criminal. Então, ela prevê certas situações que a redação é vaga e dá margem para interpretações muito complicadas, que podem levar à inversão de guarda em caráter liminar. Então, o juiz pode, diante de uma análise de prova documental ali à primeira vista, sem produzir provas em juízo, sem fazer estudo psicossocial, sem ouvir as partes, decidir uma inversão de guarda, num caso que tem alegação de abuso sexual intrafamiliar, que ele interpretou que não tem prova suficiente no âmbito da família, e com isso, crianças acabam tendo a convivência com seus agressores. Existe uma premissa muito complicada no direito de família, de que violência doméstica é uma coisa e direito de família é outra, e que, portanto, um agressor de mulher pode conviver tranquilamente com seus filhos, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente tem previsão legal na lei que cria o sistema de proteção às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, de que praticar violência doméstica na presença de criança é violência psicológica contra a criança. Mas, no âmbito do direito de família, é muito comum que a gente tenha autores de violências bastante brutais contra as mulheres que seguem convivendo com os filhos. E isso revela, novamente, por omissão, uma compreensão do sistema de justiça que é permissiva com a violência contra a mulher. Outra coisa, a gente tem uma perspectiva sobre a pensão alimentícia que tem como métrica que você não pode tomar mais do que um determinado percentual da renda do homem, que ele tem o direito de ter uma parte da sua renda para si, e aí, na prática, as mulheres não têm esse mesmo direito, porque você estabelece o limite de 30% dos rendimentos líquidos para o homem, e aí a mulher que intere com tudo que ela tem
o restante, então o homem tem direito a ter seu dinheiro para si e a mulher não. É uma perspectiva muito comum do judiciário que expressa uma compreensão rudimentar do que consiste a divisão sexual do trabalho, mais uma vez, falta de letramento de gênero, que leva as mulheres e as suas questões e particularidades a serem colocadas em segundo plano. Caminhando para o final, eu trouxe aqui alguns exemplos de casos de advocacia feminista que eu atuei. O caso do Felipe Prior, ele tem um primeiro aspecto interessante, que é o fato de a gente ter feito uma investigação defensiva bastante extensa, com a oitiva de mais de 10 testemunhas antes da apresentação do caso para a polícia, porque se tratava de um crime sexual antigo, e de uma investigação que teria poucas perspectivas de sucesso se começasse a partir do registro de um boletim de ocorrência num balcão de delegacia. Tinha também esse aspecto de ser uma demanda das mulheres que o caso fosse publicizado, e que os esqueletos que esse cara tinha no armário saíssem para fora. A gente dá uma variante popular, né? O norma culta é uma forma de se expressar, mas o importante é se fazer compreender. A gente optou por apresentar o caso primeiro pela imprensa escrita, porque tinha muitos detalhes, era uma história longa, eram 3 mulheres vítimas, e aí depois o restante da repercussão do caso levaria as pessoas à história original, onde ela estava contada por completo. E aí tem uma outra dimensão muito doida desse caso, que é um fenômeno que eu equiparo, de certa forma, à violência política de gênero, que foi o tanto de hate que eu recebi na internet, inclusive ameaças também. Por que eu equiparo a violência política de gênero? Porque eu fui atacada no exercício da minha profissão, tentaram me interditar enquanto advogada, de uma forma que os homens que fazem parte da equipe de defesa das vítimas jamais foram atingidos. E também, assim, a dissonância cognitiva das pessoas que aderem a teorias da conspiração para explicar, para ter explicações alternativas para por que 3 mulheres, depois 4, que chegou uma quarta, né? 4 mulheres que não se conheciam denunciaram o mesmo cara por crimes com o mesmo modus operandi. As pessoas criam interpretações muito doidas para justificar isso, sempre com base nas alegações de que querem fama, apesar de serem testemunhas protegidas, com pseudônimos que nunca apareceram, é porque ele é famoso, e uma insanidade, assim, como que um sujeito desse tem uma legião de fãs tão fervorosos, é algo que reflete muito a nossa sociedade. Se por um lado a gente tem um avanço de consciência importante por parte das mulheres, do outro a gente tem esse efeito rebote do patriarcado que aparece nesse tipo de manifestação. O caso do Hospital Santa Catarina é um caso em que um técnico de enfermagem entrou no quarto da mulher de madrugada, injetou algum tipo de sedativo no acesso venoso dela, e em seguida ele estuprou ela. A gente não sabe exatamente o que ele fez, porque ela só tem flashes. E é um caso que impulsionou uma colaboração nossa com o Intercept, de fazer um levantamento via lei de acesso à informação sobre crimes sexuais ocorridos em ambientes de cuidado à saúde. Então, essa dimensão da advocacia feminista de tentar incidir no estrutural, ao mesmo tempo que no caso individual, né? E o caso Bruno Dante, ele é interessante também, porque era um cabeleireiro que praticava assédios diversos,
E são condutas que, de maneira isolada, poderiam ser consideradas de menor gravidade, estão dentro do escopo do direito penal. Então, a gente tinha importunação sexual, passada de mão, beijo à força e tal, mas são condutas que adquiriram um outro significado, uma outra conotação, inclusive para as próprias vítimas, a partir do momento que elas tomaram conhecimento de que ele fez o mesmo tipo de prática com várias mulheres, e é um caso que ele começou a partir de um exposed de Instagram. Assim. Então, novamente, meios de comunicação, redes sociais, a advocacia feminista militante atuando em conjunto. E aqui é o nosso, que faz um pouco uma síntese desses casos que eu mencionei, que é a questão das denúncias coletivas, né, que é um tipo de atuação, de advocacia feminista, que tem suas especificidades, porque as denúncias coletivas você precisa fazer investigação defensiva antes, você precisa ouvir as pessoas, a investigação defensiva, ela está inclusive disciplinada no provimento 188 de 2018, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, e ela é a produção autônoma de provas por advogada. E em casos de denúncia coletiva, a apresentação de um modus operandi é importante, e você e você garantir também que na tramitação desses inquéritos policiais, dessas ações penais, a existência de múltiplas vítimas aparecer, ser nomeada e ser demonstrada para que o caso seja visto a partir dessa perspectiva, de que existem múltiplas vítimas. Fazer estratégia de comunicação tem que ter uma finalidade, né, voltada primeiro, ao interesse da vítima e respeitando aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, e serve também para aquilo que a gente falou mais cedo, de incentivar denúncias de outras vítimas do mesmo agressor ou não, e fazer parte de um movimento coletivo de enunciação da violência. E para a gente concluir, né, eu coloquei aqui interação com a polícia, por quê? Porque, em geral, a interação com a polícia é extremamente truculenta, principalmente quando as mulheres vão sozinhas para a delegacia. A gente não tem um padrão de atendimento, e isso é mais uma coisa para a gente resolver no âmbito legislativo, principalmente estadual. Espero que as companheiras deputadas estaduais e as companheiras dos outros estados também, que estão no legislativo estadual, busquem construir protocolos de atendimento que sejam adotados pela Polícia Civil, que passem por aquela questão da escutativa, da tolerância zero, que passem pela documentação das provas, porque é tudo um grande freestyle extremamente violento, cada delegacia faz de um jeito. Tem delegacia aqui em São Paulo que atende em registro de boletim de ocorrência na sala de espera, tem delegacia aqui em São Paulo que manda as mulheres embora, dizendo que vai dar muito trabalho fazer o boletim de ocorrência, e a gente não tem, como não tem um procedimento padrão estabelecido, como não tem a enunciação suficiente de uma cultura de tolerância zero da violência institucional, de gênero, de combate à revitimização, não só absurdos aleatórios acontecem, como também, se a vítima da violência institucional quer denunciar o que ela viveu, também não tem um grande padrão de encaminhamento desses eventos, e com isso a gente não consegue, inclusive, ter métricas do quanto que a violência institucional é um problema nas delegacias da mulher. Agora que o Lula acertadamente determinou que elas têm que ser 24 horas, elas têm que ser 24 horas e com atendimento de qualidade, senão a ampliação das delegacias da mulher vai ser só pro forma.
E aí, para concluir, companheiras e companheiros, é, é importante a gente enfatizar que a advocacia feminista, ela é um desdobramento de uma cultura militar. As companheiras do Elas por esse convite, e me coloco à disposição para dúvidas, trocas, diálogos. Me procura no Instagram, @advmaíra. E é isso, o patriarcado vai cair, né, pela vida das mulheres. A advogada Maíra Machado falou sobre a importância da advocacia feminista na defesa do direito das mulheres. Compartilhe esta aula do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.